uma coisa, o Vasco não chutou uma bola no gol, não acertou o alvo, não obrigou o Fábio a fazer nenhuma defesa. Então, assim, um time que fica quase que o segundo tempo todo jogando dentro do campo do adversário. O Fluminense baixou as linhas, as mudanças, né, que o auxiliar, o Zubeldia, o auxiliar dele fizeram, foi para fortalecer a marcação. Você vê que ele faz dobra de lateral esquerdo pelo lado esquerdo, ali o Arana com o René, tira o Acosta, que é o meia que organiza o time, para colocar o Nonato, tira o John Kennedy centroavante, para fortalecer com a expulsão do Bernal. E o Fluminense tem uma estrutura, né? Tem uma obediência tática, está melhor do que o Vasco, vive um momento melhor que o Vasco. O Vasco, com essa posse de bola, você vê ali as estatísticas no segundo tempo, né? Foram melhores para o Vasco, em termos de posse de bola, mas criar chance de gol, teve cruzamento, bola daqui, bola dali, muito esforço, os jogadores correndo, se dedicando, mas qualidade, a criatividade não teve. Colocou o Brenner com o Spinelli na frente, 2 atacantes, para ver se jogava em cima dos zagueiros do Fluminense, fazia os jogadores do Fluminense descerem as linhas, jogarem quase lá dentro do gol, mas a bola não chega, não tem a criatividade. O Rojas baixou para jogar quase como segundo volante, porque o Tietchan que saiu para entrar o Brenner. Então não teve aquele meia criativo, o Rojas não fez um grande jogo, teve lampejos de meia articulador durante o jogo, muito pouco. Percebo o Vasco, os atletas sem confiança, sem personalidade para tentar uma jogada, para arriscar um lance. Cada um toca por outro, meio que se livrando da bola, não é criando ou combinações de jogada, não vejo. Ao contrário, no Fluminense você vê muito isso. É um time com confiança, larga na frente, tem a vantagem. Segundo jogo é no Maracanã, mando de campo do Fluminense, e o Fluminense com a vantagem. Zé, eu já vou colocar você na conversa também, até porque no meio de semana o Flu vai reencontrar o Arias e o Vasco faz um jogo pesado contra o Santos, hein? Na Vila. Já estão tudo aquele tumulto que a gente pesado para os dois, né? Nas redes sociais já estão colocando assim o jogo da dança das cadeiras. Pode ser. Ou da fila do desemprego, no caso, né? Pelo menos de um lado, imagino. Bom, aliás, já vou perguntar para o Rafael Marques, então, nesse sentido. Vou chamar o Rafa e o Cícero, começando com o Rafa para falar do Vasco, porque é o mandante, tá? Mas, claro, a vitória, então, do Fluminense no Newton Santos. Rafa, boa noite. O Vasco, então, mesmo jogando com um a mais durante boa parte do jogo, não conseguiu um bom resultado hoje, mais uma vez, contra um time da Série A do Brasileiro. Rafa. E outra vez, né, Bruno, boa noite para você, para o Zinho, para o Pascoal, para o Zé Elias, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Equipe F. E o técnico Fernando Diniz termina o jogo do Vasco sendo vaiado pelo torcedor. Em 11 partidas na temporada 2026, após 4 delas, Fernando Diniz foi chamado de burro, foi hostilizado pelos torcedores presentes nos estádios, independentemente de ser São Januário, Newton Santos, Maracanã, o local onde o Vasco tenha jogado, o treinador passando por uma fase de extremo descrédito perante o torcedor. O Vasco, bem destacou o Zinho, né? Teve muita posse de bola, mas não teve eficiência para trazer os números absolutos do Vasco em termos ofensivos. Foram 8 finalizações, só 2 certas, e uma delas, aquele chute do Rojas, aos 42 minutos do primeiro tempo. Significa dizer que, com o homem a mais, desde a expulsão do Bernal aos 18 minutos do segundo tempo, o Vasco não chutou uma bola contra o gol defendido pelo goleiro Fábio, dando algum tipo de trabalho para o sistema defensivo do Fluminense. O Vasco agora amargou a sua 4ª derrota em 11 jogos da temporada, com mais 4 empates e apenas 3 vitórias. Vitórias já aconteceram contra equipes de menor investimento, Maricá, Boa Vista, pelo Campeonato Carioca, e o Botafogo também pelo Campeonato Carioca, só que naquela altura o Botafogo jogando como equipe muito alternativa, quase nenhum titular, e o Vasco venceu por 2-0 o clássico em São Januário. Vocês bem destacaram, tem o jogo contra o Santos na próxima quinta pelo Campeonato Brasileiro, e a pressão é muito grande em cima do técnico Fernando Diniz. O que nós temos de informação é que o presidente Pedrinho segue confiando no trabalho do treinador. Todavia,
cada jogo que se sucede, o Vasco vem demonstrando mais falta de autoconfiança. E isso é uma constatação quase que única entre as pessoas que estão na órbita do futebol do Vasco. E aí, claro, nas conversas constantes entre o Pedrinho e o Fernando Diniz, pode se desenvolver alguma movimentação em contrário. Mas Pedrinho é um fã, confesso, da metodologia do Fernando Diniz, que efetivamente não tem dado certo, em especial nesta temporada de 2026. O Vasco não consegue encaixar depois das saídas do Rayan, principalmente, e também do Verratti. E agora o primeiro jogo sem o Felipe Coutinho, que recentemente acertou a sua rescisão de contrato com o Vasco, não veste mais a camisa cruz-maltina. Para o jogo de hoje, o escolhido para ser o seu substituto foi o Rojas, alternou bons e maus momentos, como o Zinho já destacou. E no ataque, uma novidade, o Spinelli começou jogando e o Brenner ficou no banco de reservas. Antes de passar para o estúdio, eu queria pedir uma parte para falar especificamente sobre um jogador. Nuno Moreira, mais uma atuação abaixo da crítica, desde aquela situação do flagra, dele tomando uma bronca de maneira exacerbada do técnico Fernando Diniz durante o jogo contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Desde aquela partida, Nuno Moreira não conseguiu mais jogar metade do que jogou pelo Vasco no ano passado. E ele hoje foi substituído aos 6 minutos e meio do segundo tempo. Normalmente o Vasco não faz zona mista, os jogadores não falam quando o time perde, mas o técnico Fernando Diniz, esse sim, vai conceder daqui a pouco entrevista coletiva e nós vamos tentar trazer aqui para o Fã de Esporte algumas observações do treinador sobre essas situações. Especificamente sobre o Nuno Moreira, que não saiu do intervalo, saiu aos 6:30 do segundo tempo. O que será que de tão errado o Nuno Moreira fez no segundo tempo, em 6 minutos e meio, para não ter saído já no intervalo? Vai saber, hein, Bruno? Tá já para o Zé Elias, hein? Mas é um bom ponto levantado pelo Rafa, porque era um dos destaques do Vasco na temporada, na temporada passada, até fez o gol ali na final da Copa do Brasil, né? Era um dos destaques, e depois do que aconteceu ali em Mirassol, realmente o desempenho não tem sido o mesmo. Antes, Ed, de você responder essa, deixa eu chamar o Cícero Melo, então, com o lado do vencedor, o Fluminense, então, que sai... Vitória, se eu não me engano. Não é isso, Zé? Obrigado, viu, Cícero? Daqui a pouco a gente ouve o auxiliar ali do Zubeldia para ele falar também aí da expulsão do jogador. Não é, Zé? Fluminense em casa com o Zubeldia tem um desempenho impressionante. Boa noite, Brunão. Boa noite, Pascoal. Boa noite, Bobozinho. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É porque é uma equipe. Primeiro, ele conseguiu colocar um padrão de jogo, né? Tem uma organização muito bem. Ele tem essa característica. Aí você tem bons jogadores e jogadores com personalidade. Quando a situação está difícil, complicada, pedem a bola, vamos jogar, daqui para mim. Eu vou citar, o Bobozinho falou sobre jogadas, né, que conseguia sair jogando. Eu estava lá ao lado do Pascoal. O Martinelli pega uma bola dentro da área, mesmo com um homem a menos, pega uma bola do meio da área, dentro da área, sai driblando para sair jogando, toca a bola no meio campo, recebe de novo e joga essa bola para o Kennedy, que é a bola que o Kennedy vai para o mano a mano e consegue fazer o chute, quase sai o segundo gol. Essa situação você não vê já no Vasco, você já não consegue ver. Eu não sei se o Pascoal e o Vovozinho vão lembrar, quando nós falamos aqui sobre o Fernando Diniz, eu citei até uma situação que passa, né, que na cabeça dos jogadores, porque eu já vivenciei isso. O treinador que criou o Fernando Diniz é o Paulão, eu joguei futsal com o Fernando Diniz, então eu sei exatamente a forma como ele pensa e a forma como ele trabalha. E falei aqui, vai chegar um determinado momento que os jogadores irão ter medo, ter insegurança de jogar. Por quê? Porque a pressão é tão grande pelo resultado e a pressão é tão grande pelo fato de acertar a jogada e se errar vai tomar esporro, né? Como a gente tem visto aí. Então os caras não querem a bola. Eles começam a ter medo de jogar, porque tem a pressão da torcida e o resultado. Aí o treinador pede para você confiança. Aí você perde a confiança para jogar, especialmente nesse sistema de jogo que o Fernando Diniz exige, ou que ele tenha as ideias, né, e a metodologia, a sua forma de enxergar o jogo. Se você não tiver confiança para jogar, você não consegue executar. Ele tem a forma de treinar futsal, então você, pelas repetições, automaticamente isso vem na hora do jogo. Só que uma coisa é você treinar contra os seus próprios companheiros e outra coisa é você executar num jogo. Em quase todos os times, acho que com exceção do Fluminense, quando foi campeão da Libertadores, em quase todos os times ele teve esse momento e os times fizeram as mesmas coisas. Começaram a ter dificuldade para jogar, não tinham confiança para jogar, e ele coloca 150 atacantes, deixa um zagueiro e põe 150 atacantes lá e chuveirinho, e
E tá aí, você vê nesse momento as palavras da galera da ESPN analisando um pouquinho sobre o Vasco da Gama, que perdeu mais uma partida, dessa vez pelo Campeonato Carioca, 1-0 para a equipe do Fluminense, gol marcado ali pelo Serna, e o Vasco segue ali naquela situação bem complicada e que tá na cara que o técnico Fernando Diniz não vai conseguir fazer esse time jogar, e mesmo assim o presidente Pedrinho continua insistindo num trabalho que tá claro que não vai dar certo. Mesmo tão claro assim, ele insiste e o Vasco é o maior prejudicado. O Vasco, que antes tinha pelo menos criatividade, hoje não tem mais. Hoje a gente vê um time pragmático, um time ali, assim, sem criatividade, é só chuveirada, bola na área e, cara, derrota. Derrota, derrota, derrota. Nem empate o Vasco consegue mais. Agora é só derrota, derrota e derrota. E aí fica muito complicado, porque a torcida já demite Diniz, mas o Pedrinho insiste ali, ó, em manter firme, vai morrer abraçado com o Diniz e vai acabar caindo junto, essa que é a pura verdade. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, acione a notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Ficamos por aqui, olha, tamo junto e é nóis!